E aí vai ter toda uma programação, beleza? Amém. Senhor abençoe. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Bora lá então. Salmo capítulo 1. Vamos abrir lá? Salmo capítulo 1. Nós vamos ler aqui a partir do verso 1. É um salmo curto, tem apenas 6 versículos. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento aqui, na tua casa. Como é bom, ó Deus, estar na tua presença. Como é bom ter a liberdade de levantar as nossas mãos e adorar o Senhor de todo o nosso coração. Como é bom, ó Deus, estar num lugar, num ambiente como esse, onde nós podemos sentir a tua presença, onde nós somos direcionados, meu Pai, aqui a adorar, a te buscar diante da verdade que é a tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através dessa mensagem. Que o Senhor cresça e apareça e que eu diminua nesse lugar. Que o Senhor seja exaltado aqui e que essa mensagem venha dos céus para os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então assim, é um salmo muito conhecido, é um salmo que fala sobre 4 tipos de pessoas. Você vê que ele começa falando do homem bem-aventurado, algumas traduções, aqui fala de um homem feliz, mas fala também do ímpio, fala também do pecador e fala também dos zombadores. Então são 4 tipos de pessoas. E esse salmo, se nós olharmos para ele aqui, ele traz uma divisão muito interessante. Porque o primeiro versículo fala aquilo que nós não devemos fazer. Ele fala que nós não devemos andar no conselho dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores. Aí aqui é a minha tradução, né? Alguma fala se deter no caminho dos pecadores, na minha tradução diz, não imita a conduta dos pecadores e também não se assenta na roda dos escarnecedores. Então você percebe que nesse versículo existe um declínio espiritual, que é um processo. Ninguém que está na igreja, que constrói uma história, que está aqui na presença de Deus, irmãos, toma uma decisão do dia para a noite de sair da igreja. As coisas não acontecem, é igual um casamento. Um casamento, você olha para ele e fala, nossa, o casamento acabou. Na verdade, ele não acabou naquele momento, ele já estava acabando já. Existem situações que vão ocorrendo, que vão desgastando. E na igreja é assim, irmão, se nós não tratarmos os problemas, as situações, isso vai trazendo um declínio na fé. Você percebe, às vezes, nós estamos aqui há tantos anos, quantas pessoas começaram aqui, ó, sentando na frente, naquela unção e naquele fogo, e assim, você olhava e falava, meu Deus, que unção. Mas de repente ele já começou a sentar um pouquinho atrás, senta no meio, depois lá no fundo, até que depois você já não vê mais, irmão, sumiu. Porque existe um declínio. E aqui você percebe que começa no conselho. Porque se você não matar na raiz o mal, irmãos, você vai passando os estágios. Então, por exemplo, se você não dá ouvido ao conselho dos ímpios, você não vai se deter no caminho dos pecadores. Então você já tem que matar aqui. E eu te pergunto, que tipo de conselho que você tem ouvido? Quem são as pessoas que você está andando?
E isso já vai determinar qual vai ser seu caminho. As pessoas que caminham junto com você. Então, agora, se você dá ouvido ao conselho dos ímpios, não só as pessoas, mas às vezes o que a mídia, o que a internet, o que as pessoas, né, que você gosta de seguir, são conselhos, são coisas que você está se alimentando. Se você não tomar cuidado e vigiar, rapidinho você vai se deter no caminho dos pecadores. Se deteve no caminho dos pecadores, já é um passo para ir para a roda dos escarnecedores. Aí já se tornou comum para você. É quando o pecado já não faz sentido. A pessoa, tudo para ela é relativo. Ela fala assim, não é bem assim. Né? Ela relativiza tudo na palavra de Deus. Então, irmãos, aqui você vê que no versículo 1, fala que nós não devemos fazer, mas no versículo 2 fala o que nós devemos fazer. Aqui diz que nós precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. De dia e de noite. Aqui está uma lição para nós como cristãos. Para permanecer firme, para não entrar nesse declínio espiritual, meditar na palavra. E depois que ele fala sobre meditar na palavra, no terceiro versículo fala onde nós devemos estar, e já fala de um lugar. Porque ele é junto, né? Ele é como árvore plantada junto aos ribeiros. Ou seja, é onde a água passa, é onde nós somos nutridos. É onde nós somos fortalecidos, é onde a água está passando, queridos. Vocês estão percebendo que nessa época de chuva, o tanto que está diferente a natureza, não é verdade? Passa nas avenidas, né? Passa lá nas avenidas, dá uma olhada nas árvores, como que está, irmãos. Até um tempo atrás, vocês lembram da seca? Gente, estava terrível, terrível. Parece que a terra estava clamando por água. Estava gritando por água, Adriano. Gritando. Mas agora, o Senhor mandou chuva, amém, irmãos? O Senhor mandou chuva e a gente passa e vê verdinho, verdinho. Então, aqui fala de um lugar se está. Aqui, por exemplo, onde você está hoje, aqui a água está passando, irmãos. Aqui a água está passando. Aqui você está sendo nutrido. Mas quando chega no verso 4, aqui eu acho muito interessante, porque ele fala do vento. Quando o vento bate, ele faz uma comparação do ímpio como a moinha do arroz que vai juntando, parece que é bonito, volumoso, né? Mas quando o vento vem, joga tudo no chão, esparrama, né? E esse vento, irmãos, é que eu quero falar aqui hoje com vocês, é sobre esse vento. Porque quando o vento vem, não são todos que permanecem. Tanto é que o verso 5 e o 6 vai falar de juízo. E aí termina o salmo. Mas o vento, ele vai vir independente se você é justo ou se você é ímpio. O vento vai vir. O vento vai bater. Já bateu um vento forte lá na sua casa, irmão? Sim ou não? Você sabe o que eu estou querendo dizer, né? Já bateu aquele vento que você falou assim, vai cair tudo. Não vai sobrar nada. Eu não sei se já bateu na sua casa. Mas na minha já bateu. O vento forte. Então eu quero falar sobre isso, sabe por quê, irmãos? Porque no mundo, como Jesus diz, nós vamos passar por aflições. E não tem como negar essa verdade. Sabe, o vendaval vai passar, a tempestade vai vir, a provação vai vir, a tentação vai vir, independente qual é a sua posição na fé. Se você está na igreja ou não, sabe, independente de qualquer coisa. Então, quem nunca foi nocauteado, eu coloquei aqui, quem nunca passou por um sério problema, por exemplo, uma doença repentina, uma doença que você não esperava, a perda de um emprego, a morte de alguém muito próximo, um acidente grave, ou uma pessoa, uma amizade muito forte que você perdeu. Aqui nós estamos falando para jovens, né? Quantos jovens às vezes não ficam frustrados, e para eles é muito forte isso quando existe uma reprova em algum teste, ou num vestibular que seja, sei lá, qualquer coisa. Mas tudo isso aqui, irmãos, são ventos. São ventos, às vezes, que são contrários. Então, por que eu estou falando? Porque hoje, infelizmente, nós estamos vivendo no meio de uma geração frágil. Uma geração frágil demais. Infelizmente. Sabe, irmãos, eu fico vendo assim os jovens hoje, eu estou pregando aqui para vocês com muito temor no meu coração. Mas eu quero dizer para vocês, sejam fortes.
Sabe, vocês aqui que são homens, sejam homens de verdade, pelo amor de Deus. Sejam homens de verdade. Vocês mulheres, sejam mulheres de verdade. Sabe por quê? O que nós estamos vendo hoje é de chorar. Sabe, uma geração que não tem referência. Uma geração que não assume responsabilidade. Que não quer compromisso. Sabe, eu fico vendo hoje que nós estamos no meio, assim, de trabalho e tudo, pastor. Gente, eu lembro que até um pouco atrás, quando eu era jovem, eu era doido para arrumar um emprego. Gente, eu era doido para trabalhar. Eu falei assim, gente, eu não arrumo. Eu olhava para dentro das lojas assim, Pedrão. Eu falava assim, gente, meu sonho é trabalhar dentro dessa loja. Meu sonho. Eu ficava vendo lá, Davi, as pessoas assim atendendo, fazendo ali o atendimento. Eu falava assim, gente, meu sonho. Gente, as pessoas estão correndo de emprego hoje. Não estão querendo nada com nada. E aí eu estou preocupado por quê? Porque os ventos não vão deixar de vir. Mas é um tanto de gente vivendo debaixo da barra do pai e da mãe. Hoje, dependendo da escola, se o professor chama atenção, o pai vai lá quebrar o pau, irmãos. Na minha época não era assim, não. Que é isso? Eu tinha medo de chegar em casa e falar alguma coisa que aconteceu na escola. Não, hoje parece que os pais estão comprando a briga. Os filhos já não conseguem resolver mais os problemas. Então, assim, me assusta, de verdade, a geração de hoje. Me assusta. Sabe, esses dias eu encontrei uma galerinha, estava falando de futebol, Luiz. Viu, Kevin? Galerinha falando de futebol, os meninos. Aí eu sou apaixonado por futebol. Aí eu cheguei neles, Adriano, falei assim, e aí, galera, beleza e tal? Não, me fala aí, que time que você torce? Rapaz, o menino teve a coragem de falar para mim assim, você fala onde? Aqui no Brasil ou na Europa? Eu falei, meu Deus do céu, que geração que é essa? Meu irmão, até na nossa época, um tempo atrás, eu falei, aqui não, rapaz, aqui é São Paulo, rapaz. O outro aqui é Corinthians, aqui é Flamengo, rapaz. Aí os meninos falaram assim, eu torço mesmo é pro Paris Saint-Germain. Meu Deus. Gente, está tudo esquisito. Está tudo esquisito. Então, nós precisamos fazer com que a geração, e nós não podemos deixar de pregar isso aqui, pastor El, de falar que nós precisamos de uma geração forte. Sabe, essa geração frágil, limitada. Eu fico pensando nos casamentos do futuro, irmãos. Como que vai ser um negócio desse? Como que vai ser os casamentos? Eu não gosto nem de pensar. Sabe, mas que o Senhor possa levantar uma geração forte. Então, eu quero tocar numa palavrinha-chave para vocês, nunca esquecer, que se chama resiliência. Eu quero falar sobre resiliência. Por que eu estou falando disso? Porque se você almeja qualquer coisa na sua vida, seja nos céus ou na terra, irmãos, você precisa de resiliência. Tudo, qualquer coisa. Se você almeja um crescimento emocional, você precisa de resiliência. Você quer um crescimento profissional? Ixi, resiliência é o remédio. Se você quer um crescimento espiritual, resiliência. Você precisa. Não tem como você viver sem praticar essa palavra, porque ela faz parte do crescimento de qualquer ser humano. Então, irmãos, tem momentos assim, quando o vento bate, são esses momentos que vai mostrar quem nós somos. Então, nós podemos conhecer uma pessoa melhor quando ela está vivendo sob pressão. Quando a pessoa está sob pressão, você vai conhecendo um pouquinho mais sobre ela. Aí ela já vai manifestando. Ela já vai manifestando. Porque quando está tudo bem, está tranquilo. Mas quando o calo aperta, irmãos, a pessoa vai se revelando quem ela é. É sob pressão. Por isso que, às vezes, ela não tem nem um pingo de resiliência. Ela não suporta. Então, muitos, na aparência, são espirituais demais. Mas quando está tudo bem. Mas quando elas são pressionadas, aí, meu irmão, ela começa a nos surpreender com as atitudes dela. Porque ela foi pressionada. Já viu quando está tudo bem? Mas à medida que você começa a pressionar, à medida que você começa... aí ela já não suporta mais. Por isso que ela não cresce. Porque, irmãos, tem que passar pela pressão, senão não adianta, você não vai crescer. Então, muitas pessoas às vezes não suportam. E muitas vezes, para sarar uma ferida, você tem que espremer ela.
você tem que espremer ela. Alguém já espremeu uma ferida aqui, irmãos? Dói, não dói? Mas tem que espremer, não tem? Senão não tira a infecção, não tira o pus. Então você precisa passar essa pressão, tem que espremer, irmãos. É assim. Então não adianta você achar que, por exemplo, quantos jovens aqui almejam o casamento? Deixa eu ver aqui, quantos quer casar? Deixa eu ver. Opa, tem uma turminha aqui querendo casar. Irmãos, casamento é pressão. Casamento é pressão. Não é não, pastor? Aí, ó. É pressão. Então você tem que ter estrutura. Você tem que ter estrutura. Porque não é brincadeira, não é brincar de casinha, de papai e de mamãe não, meu irmão. Ali é onde o filho chora e a mãe não vê. É ali, no casamento. A barriga dói, você não sabe o que faz. Mas o Senhor dá graça, irmão. Não estou assustando ninguém, mas eu preciso te falar. Preciso te falar, porque casamento é pressão. Então tem que espremer. Precisamos aprender a lidar com pressão. Nós podemos amadurecer com essas pressões, sabia disso? Que às vezes você olha a pressão, não é pressão demais, não aguento não, eu não suporto não. Ah, meu amigo, então se você não suporta, então, infelizmente não é para você. Você tem que entender que essas pressões, essas tribulações, esses ventos, eles servem para amadurecer você. Pensa, o que você seria hoje se você não tivesse passado por tudo que você passou? É ou não é verdade? O que seria hoje? Ninguém. Essa geração frágil, não passa. Quando vai passar, o pai e a mãe não deixa. Não deixa, protege demais, põe dentro de uma bolha e não deixa. O menino tem um problema na escola, já quer ir lá e quebrar o pau com todo mundo. Fala, não, vai lá e resolve o seu problema. Porque protegendo demais. E hoje tem sido assim, infelizmente. Então nós podemos usar esses momentos difíceis que nós estamos enfrentando para mudar as nossas atitudes, irmãos. Tem uma coisa que eu vi, eu achei interessante, que o carvão e o diamante, pastor Elton, a composição química deles é a mesma. Vocês sabiam disso, irmãos? O carvão e o diamante, a composição química deles é a mesma. Eu falei, gente, mas que diferença? O que você prefere, Michele? Um carvão ou um diamante? Um diamante. Mas por que você prefere um diamante? Opa! Tá vendo aí, irmãos? Aí, os irmãos que querem casamento, eu quero perguntar para vocês, o que vocês querem? Vocês querem um carvão ou um diamante? Ah, irmãos, muitos aí estão se contentando com um carvãozinho. Aí no casamento, desfaz tudo, esfarela tudo, não suporta. Você tem que buscar um diamante para sua vida, meu irmão. Sabe, é uma pessoa preciosa, é uma pessoa que aguenta, é uma pessoa que está ali com você, independente da situação. Por isso que é na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença, é na abundância, é na escassez. É ali, aquilo ali que é um diamante bruto. E é isso que você tem que querer para a sua vida. Então, queridos, mas qual que é a diferença? O que torna eles diferentes, o diamante? É porque o diamante, ele foi submetido a altas pressões de temperaturas. Durante um longo tempo. Carvão não, mas ele sim, o diamante sim. Pressão. Está vendo? Por que se tornou um diamante? Porque aguentou a pressão. Porque aguenta pancada, né? Como diz hoje em dia. Essa palavra resiliência, eu até pesquisei a origem dela, que é possível verificar essa expressão zilie, significa saltar ou impulsionar para algo, né? Que a gente pode correlacionar aí com um propósito ou uma meta. Agora, a sílaba re tem um significado de novamente, mais uma vez. Né? Então, resiliência é uma palavra que vem do latim, resilio, que significa voltar ao normal. Voltar ao normal. O conceito foi criado por um rapaz que em 1807, um cientista inglês, Thomas Young. E ele fazia estudo sobre materiais de elasticidade. Então, isso lá em 1807, mas uma palavra tão atual nos dias de hoje. Então, é um termo que surgiu na física, né, por causa de materiais que passavam, era submetido ao esforço, muita energia, eles perdiam o seu estado original, mas quando tirava aquela pressão, ele voltava ao seu estado normal. Né? Então,
um exemplo aqui que eles usam na física é aquele salto em altura com vara. Vocês já viram? Que o povo vem correndo com aquela vara assim, irmãos? Já viu, Kevin? Já pulou daquilo? Não? Vem correndo assim, Marcão, ó. E ele coloca a vara no chão para saltar lá em cima. Vocês já viram como é que fica aquela vara, irmãos? Como que não quebra, irmãos? Como que não quebra aquilo lá? Aquilo lá é resiliência. É quando o negócio emborca tudo. Você olha para aquela pessoa, você olha a situação dela e fala assim, vai morrer. Ela não vai suportar. Mas de repente, passa o vento, ela volta ao seu estado normal. Vocês entenderam o que é resiliência? É isso. É igual quando o vento, as palmeiras principalmente, né? O vento é forte, aí as palmeiras vai, inclina. Você fala, não, vai cair. Aí o vento passa, o que a palmeira faz? Volta ao seu estado normal. É isso. Isso é resiliência. Então, queridos, em todas as áreas, eu estou falando isso na igreja, é claro, a gente traz para um conceito mais espiritual, mas em todas as áreas, no ramo de administração de empresas, quantas empresas passam por situações de crise? Irmãos, essa pandemia que veio, quantas empresas? Algumas até fecharam, não aguentaram. Quebrou. Agora, muitas empresas foram resilientes, suportaram a pressão, sabe, ficou no vermelho, mas agora já conseguiram se reerguer. Resiliência. Se você olhar no meio ambiente também, na ecologia, por exemplo, as queimadas. Vem aquelas queimadas, nós tivemos muita queimada, né? Vem aquelas queimadas e tudo, acaba com tudo, irmãos. Aí depois passa um tempo, lá onde teve essas queimadas, vai lá de novo agora. Já está brotando tudo de novo. Resiliência isso. Né? Então, em todas as áreas, na engenharia, você pensa numa ponte lá. Quem já passou naquela ponte Rio-Niterói? Já passou? Alguém já passou lá, irmãos? Balançou, não? Mas, às vezes, o ferro, né, o aço, às vezes passa por causa da temperatura, do calor, essa elasticidade, mas depois volta ao normal. Que também, na engenharia, usa esse termo da resiliência. A psicologia, então, é mestre. A psicologia, ela inclusive, ela está modernizando, né? A psicologia, ela fala, né, porque no começo, a resiliência era tratada só numa questão de suportar. De só suportar a pressão. Que até nos dias de hoje ainda, né, a gente percebe isso. Mas ela evoluiu, porque depois ela já começou a falar da capacidade de recuperar. De recuperação da pessoa depois de passar por alguma adversidade. Mas hoje ela já evoluiu tanto, irmãos, que ela já pulou para a capacidade de transformar. Então, assim, quando traz essa ideia, uma ideia mais ativa, uma ideia mais assim estruturada de desenvolver resiliência, não é somente suportar. Resiliência não é somente suportar. Resiliência não é somente recuperar, como eu falei aqui, mas é principalmente a capacidade de transformar a realidade. Vocês entendem? Não é só passar por aquilo e acabou, não. Aquilo trouxe uma transformação, aquilo trouxe uma mudança, aquilo trouxe uma melhoria, entendeu? Então a própria psicologia ela tem avançado nesse aspecto. Então o que é ser uma pessoa resiliente? Porque muitas pessoas confundem uma pessoa resiliente ser alguém invencível, inabalável, é aquela pessoa que não tem problema na vida. Irmãos, muito pelo contrário, isso não é resiliência. Isso não é resiliência. As pessoas mais resilientes são justamente aquelas que mais apanham na vida. Já apanhou muito na vida, irmãos? Muito, né? Então, a vida está batendo até hoje, né, irmão? Está batendo até hoje, irmão. Quantos aqui, não é da geração de vocês, os mais velhos aqui vai lembrar, eu tenho certeza, mas é demais, irmão. Quem aqui não lembra do filme do Rock Balboa? Hã? Eita, rapaz. Lembra, Lucão? Então você vai assistir o filme do Rock Balboa. Gente, o Rock Balboa, ele falava assim, ó, ele falava assim que a vida, ela não consiste, né, não é o quão duro você está batendo. A vida é sobre o quanto você apanha e consegue seguir em frente. E não desiste.
prosseguir sempre, retroceder jamais. Pastor, eu lembro até das frases do filme. Então o filme, irmãos, é muito bom, Rock Balboa. Assiste o filme dele. Eu mesmo, quando eu assisti o filme do Rock Balboa, irmãos, tinha umas lutas lá, que eu falava assim, acabou, já era. Não tem mais jeito, já era, irmãos. Eu não sei aonde aquele homem arrumava força. Ele levantava de um jeito assim, nu. Não, assiste. Quem não assistiu, assiste. Tem lá, irmãos, Rock Balboa. Vocês vão saber o que é resiliência de verdade. Né? O que diferencia a questão da resiliência? As pessoas que não desistem, não se lamentam, não são interrompidas por essas derrotas. Elas simplesmente juntam os cacos, aprendem com os erros e seguem em frente. Essa é uma pessoa resiliente. Então, ser resiliente é ter a capacidade de recomeçar, começar tudo de novo, depois de sofrer algum dano na vida, seja ele material, físico ou espiritual. Então, isso é ser resiliente. E trazendo para um aspecto espiritual, para a nossa vida com Deus, irmãos, aí eu vou para a Bíblia, eu vou usar os exemplos da Bíblia. Porque os maiores exemplos estão aqui. José precisou ser resiliente, sim ou não? Se você conhece a trajetória de José, ele foi odiado, ele foi desprezado, ele foi ameaçado de morte, e ele foi vendido como escravo. Se você olhar a história de José, né, ele viveu no Egito durante 15 anos como escravo, 15 anos, irmãos, como escravo no Egito. Ele foi assediado pela mulher de Potifar, foi assediado, porém escapou ileso, graças a Deus, né? Mas ele passou 2 anos na prisão. Então até aqui, irmãos, fala para mim, é vida um negócio desse? Isso é vida? Não desejo para ninguém. Porque até aqui, que graça que teve a vida desse homem. O que José tinha? Diga comigo, um sonho. Irmãos, às vezes até aqui sua vida está, me perdoa a expressão, uma desgraça. Você só precisa ter um sonho. Só um sonho. Sabe? José, ele não tinha nada. Nem a roupa do corpo era dele direito, irmãos. Mas ele tinha uma coisa no coração dele que ninguém podia tirar. Um sonho. E isso que ele tinha foi suficiente para transformar a vida dele. Esse sonho foi o combustível para ele exercer essa palavra tão forte chamada resiliência. Eu não vou desistir, porque eu tenho um propósito. E aí, irmãos, quando a pessoa tem um propósito, quando a pessoa tem um sonho, independente da circunstância, ela permanece. Então ele chegou no Egito como escravo, mas ele saiu de lá como governador. Amém? Resiliência. Mas na vida de José, e para mim, no povo de Deus é assim, e para mim e para você também é assim, resiliência, vocês lembram que eu falo que ela volta ao seu estado original? Para nós é diferente, nós voltamos melhores. Não é só o estado original. Quando você passa por uma situação de muita pressão, você não vai só voltar no estado que você era antes, você vai voltar melhor. Você lembra que ele chegou como escravo, mas saiu como governador? Põe isso na sua cabeça. Porque a resiliência vai trazer de volta não só o que você tinha, mas vai fazer, como diz a palavra de Deus, é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, irmãos. É isso. Basta crer, basta entender o que está na palavra. Então, outro exemplo aqui para nós, aí eu estou falando de geração, estava falando de casamento, geração. Ruth, precisou ter resiliência? Demais, né? Então assim, seja resiliente que Deus vai abençoar a sua geração, viu, irmãos? A sua geração. E aqui eu estou falando dos seus filhos, eu estou falando dos seus netos, estou falando dos seus bisnetos, dos seus tataranetos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, o que nós podemos dizer sobre a resiliência de Ruth? Que teve 3 pessoas mortas na família. 3. Irmãos, perder uma pessoa já é duro, né? É um golpe forte. Mas 3. Ruth, ela perde o seu sogro, Alimeleque. Ela perde o seu cunhado,
e ela perde também o seu marido. Numa tacada só, 3. Precisava de resiliência. Senão ela desistia, irmãos. Senão ela abandonava o barco. E essa mulher, ao invés de voltar para sua terra, ela decidiu viver com a sogra. Que, recolhendo as sobras de trigo ali, junto com a sogra, porque ela decidiu, ela se encontrou com Boaz. Nos campos de Boaz, ela se encontrou com Boaz. Porque ela permaneceu. Mas mesmo assim, ela não desistiu, nem se lamentou. Ela simplesmente se adaptou àquela situação. Qual que foi o retorno que ela teve, irmãos? Na linhagem de Jesus. Olha só para você ver. Então, se ela não tivesse tomado essa decisão, ela não teria conhecido o marido Boaz e não seria bisavó de Davi. E aí, ela não estaria na descendência de Jesus. Mas você percebe que a resiliência dela abençoou a sua geração. Então, é sobre isso que eu estou falando. Por isso que vale a pena ser fiel. Por isso que vale a pena aguentar. Às vezes está pesado, está difícil, irmãos, mas suporta. Às vezes errou, Dudu, já errei demais. Eu acho que nem tem mais jeito. Irmãos, tem. Sabe por quê? Quer um outro exemplo? Pedro. Sabe quando que Pedro decidiu ser resiliente na vida dele? Depois que ele negou Jesus. Porque até então, ele não tinha traços de resiliência não, irmãos. Porque na hora que o calo apertou, na hora que a pressão veio, aí foi pressão, não foi, irmãos? Aí foi pressão. Na hora que os caras cutucavam, eles, nossa, você é um deles. Não conheço ele. Como, Lucas, o coração dele naquele momento, acho que ia na boca aqui, ó. Foi pronto, chegou a minha vez. Não, você é um deles. Não, eu não sou, não conheço. Nossa, ele fala igualzinho ele, não tem jeito não. Não, eu não sou, eu não conheço esse homem. Irmãos, na hora que era para ser resiliente, ele não foi. Mas ele errou. Mas graças a Deus que esse erro fez com que ele crescesse, que ele arrependesse de verdade. E aí sim ele manifestou traços de resiliência depois. Exercendo o ministério com excelência, numa pregação dele, mais de 3.000 pessoas se convertem. E aí trouxe frutos, irmãos, porque a resiliência traz fruto. Você quer ter fruto? É resiliência. Resiliência. Para aguentar, eu tinha a célula, né? Em 20 anos que a gente faz célula. Resiliência pura. Não, 27, falando 20, eu tinha 27. Né? Resiliência pura. Então, irmãos, é assim. Você vê que depois, você vê, gente, Pedro, ele foi um cara tão extraordinário que a Bíblia diz que a sombra dele curava as pessoas. A sombra de Pedro curava as pessoas. O que foi diferente dele foi Judas. Não foi? Porque Judas não foi resiliente. Quando o negócio apertou, ele errou, poderia ter arrependido, mas o que ele fez? Não aguentou a pressão. E isso tem acontecido com muita gente lá fora, irmãos. Que tem entrado em depressão e o índice de suicídio só aumenta. Sabe por quê? Porque não está aguentando pressão. E esse é o meu maior medo dessa geração de hoje. Por isso que eu estou falando aqui, dessa geração frágil. Não tem estrutura para aguentar uma pressão. E aí você vê pessoas jovens suicidando. Jovem. Foi o que aconteceu com Judas. Muitas pessoas desistem, abandonam. Então nós precisamos ter mais personalidade para resolver os nossos problemas. Quando você olha para a vida de Paulo, quando ele converte, Paulo ele sofreu várias circunstâncias, e mesmo assim continuou seguindo em frente. Você vê que Paulo morreu, mas as suas palavras não morreram, está aqui falando até hoje. As atitudes dele nós continuamos a falar até hoje. Por quê? Porque uma pessoa resiliente, ela é uma pessoa que deixa um legado de bênção. Sabe, quando você vai ali, acontece, por exemplo, aconteceu recentemente, pastor Ari faleceu. Irmão, você vê o legado que ele deixou. Olha aí.
E isso é muito importante nós pensarmos que tipo de legado que eu estou deixando. O que eu estou deixando para essa geração, para a minha família. Porque às vezes, irmão, você vai morrer mesmo. Não tem jeito, todos nós vamos morrer. Mas será que depois que você morrer, as suas atitudes vão continuar falando? Será que o seu comportamento vai continuar falando, vai continuar inspirando pessoas? É isso. É isso. Porque nós vamos passar mesmo, irmãos. Nós vamos passar. Isso é natural. Mas para a gente já caminhar aqui para o final dessa palavra, o maior exemplo de todos, em termos de resiliência, se chama Jesus. Jesus. Irmãos, Jesus, ele preencheu todos os requisitos de uma pessoa resiliente, em todos os aspectos, sem exceção. Então, na sua trajetória de vida aqui na terra, suas ações, as suas atitudes, até mesmo na sua morte, até na morte de Jesus na cruz, nos mostra o quanto ele foi uma pessoa resiliente. Irmãos, o que me admira, Jesus na cruz ele estava vivo ainda. De tudo que ele passou, o caminho que ele percorreu, sabe, desde o Getsemane até a cruz, irmãos, aconteceu muita coisa. E ele estava vivo lá na cruz. Isso é resiliência. Sabe, isso precisa mexer comigo e com você. Porque se a trajetória de Jesus não mexer conosco, irmãos, o que ele passou não mexer conosco é porque ainda nós não tivemos a revelação clara de quem ele é. Falar de um assunto desse e não mexer e não trazer reflexão é porque ainda nós estamos muito longe daquilo que deve ser a verdade no nosso coração. Desde quando ele estava na terra, irmãos, quando Jesus nasceu, ele não tinha lugar para ficar. Já nasceu precisando ser resiliente. Não tinha lugar para ficar. E aí, irmãos, ele precisa ser levado para o Egito. Uma fuga, né? Porque estava fugindo de Herodes. Aí passa, Jesus batiza. Quando Jesus é batizado, ele é levado para onde, irmãos? Para o deserto. Aí Jesus vai para o deserto. Como se não bastasse o deserto, chega alguém lá para tentar ele. Quem? O diabo. O próprio Satanás. E Jesus permanece firme. Resiliência. Foi tentado ali no poder, na fome, no orgulho. Foi tentado em todas as esferas, todas. Se você acha que você é tentado, irmãos, triplica isso. Põe quantas vezes você imaginar. Jesus foi muito mais, muito mais. Então ele foi tentado. Foi preciso ter resiliência. Ele dedicou tempo à obra, ensinou, pregou a palavra. Jesus acalmou tempestades. Jesus, ele comeu com pecadores, ele teve que lidar com pecadores. Jesus ressuscitou pessoas. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus, irmãos, foi questionado inúmeras vezes. Ele foi perseguido. Antes dele ser levado para a cruz, ele foi perseguido pelos fariseus. Por isso que ele era questionado. Ele foi xingado de demônio. Às vezes a gente fica tão triste, irmãos, quando as pessoas falam mal da gente. A gente fica assim, nossa, a pessoa fala mal de nós. Irmão, Jesus foi xingado de demônio. De demônio. No Getsemane, irmãos, quando ele estava caminhando ali, ele suou gotas de sangue. E eu te pergunto, atitudes como essa, sentimentos como esse, perseguições como essa, será que Jesus precisou ser resiliente, irmãos? Para suportar? Aí ele começa a suar gotas de sangue. Aí ele se sente só, ele olha para o lado, cadê os discípulos dele? Dormindo. Ele foi traído por uma pessoa íntima,
por uma pessoa próxima. A equipe de louvor pode ir subindo aqui. Ele foi traído por uma pessoa próxima dele. Ele foi abandonado pelos seus melhores amigos, irmãos. Ele foi submetido a um julgamento ilegal. Ilegal. O que eles fizeram com Jesus foi de forma ilegal. Ele foi injustiçado. Então, sabe, quando eu olho essa trajetória aqui, irmãos, como suportar isso? Como uma pessoa, Jesus como homem, sabe o que é isso, irmãos? Amor. Amor. Sabe por que Jesus suportou tudo isso? É uma resposta pequena: amor. Foi por mim, foi por você, que ele se manteve firme até o fim. Sabe, essas atitudes resilientes correspondeu a uma grande responsabilidade, a tal ponto de morrer por mim e por você, irmãos. E agora, eu fico imaginando quando Jesus estava lá na cruz, né? Eles olhavam para ele, e eu tenho certeza, eles enxergavam ali o fim. Ali era o fim. Ou seja, impossível ele voltar ao seu estado original. Vocês lembram da resiliência? Quando eles olhavam para Jesus naquela cruz, todo desconfigurado, todo, irmãos, ensanguentado, furado, pelado, humilhado. Quando eles olhavam ali, impossível ele voltar ao seu estado original. Impossível. Irmãos, e eles estavam certos. Sabe por quê? Porque Jesus não voltou ao seu estado original. Jesus voltou ressuscitado. Ele voltou numa posição superior. Superior. Retornando totalmente num corpo agora glorificado. Vocês entenderam isso, irmãos? Num corpo glorificado. Vocês lembram que eu falo que para nós, filhos de Deus, conhecedores da palavra, a resiliência ela traz um benefício tão forte, que não só vamos voltar ao estado original, mas nós vamos voltar melhores. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Às vezes você está passando por uma situação de pressão familiar, dentro da sua casa, com seus parentes, com seus amigos. Eu não sei o que você está passando. Às vezes você está passando por uma pressão muito forte no seu trabalho. E às vezes você está pensando, eu não vou aguentar. Quem sabe é na sua vida espiritual ou até emocional. Você tem se sentido uma pessoa depressiva, angustiada, que você já está pensando em jogar a toalha, irmãos. Mas eu quero profetizar essa resiliência sobre a sua vida. E muito mais do que isso, essa resiliência não vai somente te trazer ao estado original, mas ela vai te trazer numa posição superior. Você vai voltar melhor. Você vai voltar melhor em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, porque essa palavra, irmãos, ela é para mim primeiro. Eu preciso dessa palavra. Quantas vezes eu me sinto fraco, eu me sinto frágil, eu me sinto às vezes insignificante. Eu falo assim, gente, o que está acontecendo comigo? Eu estou sem força, sabe, mas o Senhor vai dando graça, o Senhor vai levantando, o Senhor vai capacitando, irmãos, e nós podemos voltar superiores. Nós vamos ser maiores do que os nossos problemas. Se você está achando que o seu problema é grande, irmão, se eu te falar, você é maior do que ele. Não vou nem entrar no mérito de Deus, não, irmãos, porque Deus, Ele já está acima de todas as coisas. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Sabe o que significa, irmãos? Ele já está acima de todas as coisas. O que eu estou dizendo aqui agora é que nós,
eu e você vamos ser maiores do que essas situações que nós vivemos aqui nessa terra. Nós seremos maiores, em nome de Jesus. Feche seus olhos, pode se colocar sobre seus pés. Esse é o momento agora que nós vamos ter, sabe, para que você possa agora buscar o Senhor. Quem sabe em algum momento dessa palavra você se sentiu tocado. Em algum momento dessa palavra o Senhor falou com você em alguma área da sua vida, não sei, alguma área, alguma coisa aconteceu aí com você, alguma coisa te incomodou, alguma coisa mexeu na sua alma, no seu espírito, não sei, você sabe, existem situações que você não tem conseguido ser resiliente, mas o Senhor te trouxe aqui para trazer essa palavra, para te levantar, para te fortalecer, para te trazer um ânimo novo. E eu quero te dizer que você não está sozinho. Você não está sozinho. O Senhor não nos abandona no meio da batalha. Você não está sozinho. Às vezes vocês pensam que está sozinho, porque lá na sua casa você está sozinho lá, não tem ninguém para você conversar, mas o Senhor está te dizendo, você não está sozinho. Eu estou com você, eu estou te ouvindo, eu tenho recolhido as suas lágrimas. O Senhor está falando com você nessa noite, você não está sozinho, Ele é Deus conosco, a promessa permanece de pé, a promessa permanece firme, Ele é Deus conosco, Ele é Deus Emanuel, Ele diz, e Ele de fato está. Comece a falar com Deus, irmãos, comece a sentir a presença de Deus, te revestindo de força, te revestindo de autoridade. Você tem autoridade. Quem sabe por muito tempo o inimigo quis te calar, mas esse é o momento de você se posicionar. Comece a usar a sua boca como boca profética, boca de Deus. Comece a profetizar sobre o vale de ossos secos. Comece a profetizar em áreas da sua vida que está morta. Comece a declarar vida, vida. Profetiza vida, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor,
Nós não temos palavras para agradecer pelo que o Senhor fez aqui nessa noite. O que o Senhor fez é algo extraordinário. E que nós sejamos, ó Pai, não somente ouvintes dessa palavra, mas praticantes. E a minha oração nessa noite é para que o Senhor levante aqui, nessa rede de jovens, uma geração forte, uma geração que assume responsabilidade, uma geração resiliente, que não se prostra para os conceitos desse mundo, que não se prostra para a mentira, para o engano, mas que permanecem na verdade, que permanecem firmes, inabaláveis, na presença do Senhor, independente da força do vento, que eles possam permanecerem sempre fiéis à Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Glória a Deus, irmãos, que Deus te abençoe, glória a Deus.